O Flamengo tomou o seu primeiro gol em 9 jogos no Maracanã. O Flamengo tinha 8 jogos que não tomava um gol sequer no Maracanã, e isso aconteceu justamente na Copa do Brasil, no jogo eliminatório, né, mata-mata, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo que vinha numa sequência, né, que poderiam chamar inclusive o Atlético Mineiro de freguês, uma sequência de muitos jogos onde o Flamengo goleou lá na Arena MRV. O Flamengo também venceu um título, foi campeão da Copa do Brasil do ano passado, ganhando dentro da arena, né? Também venceu a partida do Campeonato Brasileiro, agora na semana passada. Então o Flamengo vinha numa sequência onde o Galo estava engasgado com o Flamengo, né? Um verdadeiro freguês. E essa derrota de ontem, que a gente vai comentar aqui agora, ela deixa o Flamengo aí numa situação complicada na Copa do Brasil, mas, né, o Felipe Luiz ainda acredita, ainda acha que o Flamengo pode reagir. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Cara, Revista Placar, vai lá, segue. Olha, inclusive a gente, né, fez uma ação ontem onde o torcedor do Flamengo lá de São Paulo, né, o Aloísio, venceu aí, ganhou a camisa, né, Placar 55 anos, a camisa nova do Flamengo, personalizada da Placar, e a gente vai enviar para o torcedor. Eu quero convidar você a participar das nossas ações, acompanhar tudo na Placar. O Placar aberto hoje às 6 horas da tarde, então se inscreva aqui no canal da Placar. É muito importante que você compartilhe e participe, deixe aquele like para outras pessoas também receberem recomendação. E quanto mais like, quanto mais participação, quanto mais engajamento, mais o YouTube entrega o nosso conteúdo. Olha, o Flamengo precisa de uma vitória simples para levar o jogo para pênaltis ou de 2 gols para passar direto. É possível? Sim, é possível. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro até por mais de um gol 2 vezes recentemente, né? Tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Mas, apesar do Felipe Luiz acreditar numa virada, o que fica claro para mim é o seguinte: a Copa do Brasil, se ela vier, ou melhor, o Flamengo, se conseguir chegar nas 3 competições, chegar, que eu falo, avançar, chegar longe nas 3 competições, no ano de 2025, eu acho que é um plus. O problema é que as pessoas criam essa situação de que o Flamengo é imbatível, o Flamengo vai ganhar tudo, o Flamengo está contratando. O projeto do Flamengo é muito mais visando 2026 do que agora. O Flamengo já iniciou a temporada com uma série de problemas aí com lesões, precisando de contratações. Teve algumas vendas aí que podem ser traumáticas, a do Gerson, a do Wesley, até você adaptar os jogadores. Óbvio que você tem grandes contratações, mas daí a você colocar que o Flamengo vai ganhar tudo, são outros 500. Agora, que contratação foi essa do Samuel Lino? Como joga esse Samuel Lino? O que a gente viu ontem no Maracanã assusta. É um outro nível, é um jogador realmente nível Europa. Não dá para entender, inclusive, como que o Atlético de Madrid aceitou negociar. 24 milhões, né, 22 mais 2 por metas, cara, acaba que fica barato, hein? Acaba que fica barato, porque joga demais esse Samuel Lino. Inclusive, a gente tem aqui o lance do Samuel Lino, que ele, cara, limpa com uma facilidade, dribla, chuta, finaliza. O Everson salvou o Atlético Mineiro naquele momento, e o gol que foi bem anulado, que estava impedido. Agora, o Flamengo não fez uma partida ruim. O Flamengo, e o Felipe falou uma coisa certa: assim como o Atlético venceu no Maracanã, o Flamengo pode vencer lá e ainda pode se classificar, né? Mas se o Flamengo perde essa Copa do Brasil, que agora está mais encaminhada, claro, o Galo venceu fora de casa, está mais encaminhada para eles. Se o Flamengo perde essa Copa do Brasil, não é nenhuma tragédia. Isso aconteceu em 2019. Em 2019, o Flamengo perde a Copa do Brasil nos pênaltis para outro Atlético, Paranaense, e aí depois o Flamengo é campeão brasileiro, com um recorde histórico, né, de 90 pontos. Ninguém jamais alcançou isso aí. O Flamengo ganha a Libertadores, campeão da Libertadores, e o Flamengo pega o mesmo Atlético que tinha eliminado nos pênaltis o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo pega na Supercopa e enfia um 3-0. Para vocês verem como as coisas mudaram, né? Então,
se isso acontecer, é normal. Agora, ontem, o Flamengo, a verdade é que o Flamengo ontem até jogou bem, não jogou mal. O Atlético Mineiro jogou por uma bola, né? Esperando um erro do Flamengo, que aconteceu. O Léo Pereira, naquela tranquilidade que o Flamengo tem de sair jogando e dar certeza de que nada vai acontecer, muita confiança, e acredito eu também que o Léo Pereira já estava numa sequência de muitos jogos ali, e possivelmente até já fisicamente esgotado, e o passe sai um pouco curto ao erro, e o erro que o Atlético estava esperando, gol do Atlético, né? Num erro do Flamengo. Jogaram por uma bola, conseguiram. O Flamengo teve oportunidade, 2 bolas no travessão, uma com Emerson Royal, que entrou, não conseguiu mostrar ainda muita coisa ontem, como o Samuel Lino, que entrou e arrebentou, o próprio Saul também, que as bolas que ele conseguiu participar ali, ele mostrou que tem muita qualidade e que vai ser muito importante também, assim como foi a contratação do Jorginho, importantíssima. A verdade, gente, é que as contratações do Flamengo podem fazer a diferença. Mas ontem, né, os caras estão chegando agora, não tiveram nem tempo de treinar direito, e realmente era esperado que eles não fizessem tanta diferença assim. Só que o Samuel Lino fez, né? Jogou demais, assustou, né, todos os críticos, assustou a torcida, todo mundo ficou espantado com o futebol do Samuel Lino, que pode sim fazer muita diferença. Mas é isso, eu acho que o Atlético jogou por uma bola, acabou conseguindo, e o Flamengo, com o Everson pegando muito, pegou esse lance que vocês viram, com também, né, bola na trave, o Flamengo que em alguns momentos foi prejudicado também pelo Rafael Claus, que invertia até escanteio, né? Reclamação pesada em alguns momentos do Flamengo, não dava algumas faltas claríssimas, deixou de marcar um pênalti, deixou de marcar alguns escanteios dando tiro de meta, que era um fato, que era um escanteio. Difícil, né? Difícil, sempre muitos erros ali, o Rafael Claus, para ambos os lados, diga-se de passagem, né? Agora, um detalhe interessante para a gente trazer aqui é que, mais uma vez, tivemos o choro do Hulk, né? Mais uma vez, o Hulk enchendo o saco. Será que não tem um amigo para chamar o Hulk? Vem cá, para com isso que tá feio, cara. Para que tá feio. O árbitro já te deu aquele amarelo lá, você passou vergonha. Agora, ficar perseguindo o Wallace Yan, querendo falar com o Wallace Yan, né? Que necessidade é essa de ficar todo jogo tendo que chorar, que reclamar, que conversar? O Wallace não quer falar com você, o Wallace deixou ele falando sozinho. Aí ele foi reclamar com o Alexandro. Cara chato, cara. Cara chato. Esse Hulk, eu vou falar pra vocês. Olha, difícil, hein? O Wallace tá certo. O Wallace nessa aí tá certo. E o Felipe Luiz saiu em defesa do Wallace Yan, né? O Felipe fazendo aí uma declaração até interessante. Tem mais que defender mesmo o Wallace Yan. Ele falou o seguinte: o Wallace é o jogador que é pelo caráter e personalidade que tem. Ele não tem que mudar. Tem que continuar sendo ele. Os adversários que se irritem. Só não quero que ele atue de forma violenta, insulte, mas quero que ele continue sendo ele. Certíssimo o Felipe Luiz. O Atlético Mineiro, né? O que fica de aprendizado depois desses 2 jogos, placares distintos, o que você tira de aprendizado em relação à parte tática, mental também, visando essa sequência? Sempre, como eu falo sempre, todo jogo deixa um aprendizado, deixa uma guia para onde podemos melhorar, onde podemos evoluir como equipe, e também coisas positivas. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil, e um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Boa noite, Felipe, Natália Brasil, da Rádio Roquete. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali, a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores, e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Wallace Yan. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão, e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador
muito experiente, passou aí por toda essa sua experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele faça, atue de forma violenta ou então xingue e insulte um jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Oi, Felipe, boa noite, Sérgio Lobo aqui. Queria que você falasse sobre os estreantes, né? Você hoje colocou durante a partida os 3, o Samuel Lino, o Emerson Royal e também o Saul, mais para o final. E ficou muito claro para quem hoje estava no Maracanã que o Samuel Lino está muito pronto, inclusive até para, se você quiser, de repente, utilizá-lo com mais minutagem, enfim. Mas eu queria a sua avaliação sobre os 3 e se realmente os outros 2 ainda estão um pouquinho abaixo no aspecto físico em relação ao Samuel. Nenhum dos 3 vinha... Bom, o Samuel jogou o Mundial e teve pouco tempo parado e vinha treinando, né, no Atlético. Os outros 2 tiveram um tempo mais parado, bastante tempo sem jogar, mas eu acredito que rapidamente eles vão entrar na forma física, vem treinando. Hoje tiveram minutos e pouco a pouco eles vão estar em forma, porque são jovens, como eu falei, jovens em forma, não tem problema de peso, e é questão de treinos e minutos de jogo. Já temos aí a definição da Copa Libertadores da América, quando é que vai ser aí o sorteio para 2026. Então, o sorteio da fase de grupos da competição está previsto para dia 18 ele de chega março, para uma posição que já tem Everton Cebolinha e também o 2026. E a Henrique. final está São marcada 2 jogadores que já estão há um tempo a mais no Flamengo, tem aquela questão de hierarquia. Então, mas eu queria as entender primeiras definições aí sendo feitas como para a vocês questão aí entendem da Copa essa Libertadores da colocação América. do Samuel Lino, tá perdendo o cabelo, tá ficando careca do Everton o John Cebolinha e do Textor, Bruno Henrique. né? Ele Crise chega à de vista, fato o hoje para grupo ser Eagle o Futebol titular do Flamengo. O John Textor acumulou um prejuízo de quase 590 milhões de reais, 90 milhões para mim, de não euros. existe ninguém com a camisa de E o titular. Lyon já prevê um déficit muito significativo para a próxima temporada. Tá? O clube francês espera 90 milhões de euros a menos em receitas totais em 24, 25. Da qualidade do Samuel, cenário financeiro da hierarquia preocupa, que ele tem, tá? Então, são as diferencial notícias que ele aí é do quando ele pega a mercado. bola, e O Botafogo pode acabar respingando aí no Botafogo essa posição, essa situação toda aí envolvendo o Lyon, tá? Então, e o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, né? A gente fala Boa isso noite, Felipe, Bruno Medeiros, do trem Destaque. pagador Hoje o do time futebol apresentou brasileiro. muita dificuldade de criação antes dos faltando quase uma estreantes semana entrarem, para a né? partida Principalmente do entre Samuel Ceará e Lino. Flamengo. Qual a sua avaliação Mais dessa de 40 dificuldade? mil Faltou um ingressos meia, foram talvez vendidos ali, mais de para esse criação, mais confronto marcado característico. para O que você domingo avalia na aí dessa Arena dificuldade? Castelão. A Obrigado. expectativa é de casa cheia, já que o estádio tem capacidade para 60 mil pessoas. As entradas seguem à venda aí no site oficial e em lojas físicas do clube cearense, tá? Então a gente trazendo essas informações, falar aqui agora da questão do Alexandre, né, que treinou normalmente com o grupo no Ninho do Boi, pode voltar ao time nesta quinta-feira. Felipe Luiz pode ganhar então esse reforço caseiro no jogo de ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O lateral esquerdo, o Alexandre, participou normalmente do treino desta segunda-feira no CT do Urubu e pode ficar à disposição da comissão técnica. Tomara que sim, importante a recuperação do Alexandre. A gente teve aí fora dos gramados o Jorginho e Pedro aí numa sintonia absurda, né? Muito amigos. O Jorginho e Pedro foram jogar golfe juntos nessa segunda-feira. E eu fico feliz de ver aí o Jorginho, que acabou de chegar, né, numa boa aí com o Pedro, cara, o grupo, né, fechado com o Pedro. Isso aí é muito importante, gente. Eu acho que a união aí é o que mais deixa a gente feliz de ver o time do Flamengo unido como está sendo. Olha, a gente Felipe, desde o começo do ano muito se falou sobre uma possível prioridade do Campeonato Brasileiro, né? Depois da derrota do Central Córdoba, você falou que isso, na verdade, eu queria saber como é que você enxerga agora a situação desse jogo de volta no Copa do Brasil. No Brasileirão, ele falou o seguinte: o menino dele, aquele Wallace Ian, tem agora um jogo virou pra mim e difícil disse: contra o Ceará, eu recebo uma em dia viagem e o longa, seu talvez salário.
desgastantes, depois vai para Minas, para a Copa do Brasil. Como é que você enxerga esse jogo? Achei uma tremenda se você pretende ir com força máxima contra o Ceará, contra o Galo. Então, e também se você puder falar também sobre os reforços dessa janela, você já teve 4 e você teve um retorno também do Vitor Hugo. Se você pretende desesperados, o Hulk então Obrigado. Ficou desesperado, cara. Mas fazer o quê, né? E o Flamengo lidera o Brasileirão e se destaca em todos os números. É bom. Como a gente já falou, está acompanhando essa notícia aqui, são prioridades, mas eu entrei hoje para ganhar. Com o time que entrou no campo, foi um time montado para vencer. Ajudar o nosso canal, que nós recebemos uma da mesma forma que o jogo do baixa, Ceará vou preparar para vencer, com as peças que eu acredito que são as melhores para poder vencer o jogo. Eles falam que o Flamengo vive uma boa fase da temporada sob o comando do Felipe Luiz. O time lidera o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, está totalmente aberto. Essa música é difícil jogar no estádio do adversário, mas o ataque mais eficiente, 30 gols marcados, a defesa menos vazada, 6 gols sofridos, mais jogos sem ser vazado também, né? 11 jogos sem ser vazado, e a maior média também de posse de bola, 62%. O Flamengo, então, conseguindo números interessantíssimos, aproveitamento de 75%, lembrando que o Flamengo tem uma sequência invicta sem tomar gols, né, dentro de casa. Eu não vi ela 8 jogos, já uma sequência de 8 jogos sem tomar sequer como é que eram as soluções, né? Então, essa nossa saída de bola, ela nos deu tanto sucesso até agora. A gente saiu jogando de várias formas diferentes, contra várias pressões diferentes, e hoje aconteceu o primeiro erro, talvez, de saída de bola, que tenha acontecido o gol, na qual eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando, e eu sei do risco que existe, e algum dia iria acontecer. Foi hoje, infelizmente. Então, a única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando, porque eu acredito que no futebol dessa forma, essa é a minha ideia, e eles assumiram e entenderam bem o que eu quero e o que eu espero, né? Nessa saída da pressão, eu acredito que foi um passe onde o Léo não contava com que tinha um jogador esperando, não sei se era o Coelho, né, que antecipou, e um passe atravessado na frente da área, e acabou que perdemos a bola e tomamos o gol. Mas, como eu falei, responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem, e às vezes o risco está aí. Felipe aqui, Thiago Lima do GE, boa noite. Felipe, eu queria te perguntar em relação ao Luiz Araújo, que a gente viu hoje é um jogador que não foi bem na minha avaliação, e ele estava na esquerda, você encaixou o Matheus Gonçalves na direita, né, para ele poder jogar ali, e você puxou o Luiz para a esquerda. A gente já viu você fazer isso outras vezes. Eu queria te ver, saber como é que você enxerga o Luiz Araújo na esquerda. Você acha que ele consegue render ali o que ele rende na direita? Obrigado. Não, acredito que o melhor lugar dele seja na direita, né? Mas hoje eu queria deixar o Matheus Gonçalves ali pelo drible que ele tem. Ele é um jogador de 1 contra 1, com esses encaixes, essa marcação individual, ele é capaz de tirar o jogador de cima, e sempre pensando em que o Luiz Araújo é letal e um finalizador nato, para quando a bola chegasse dentro da área para ele pudesse fazer os gols, do mesmo jeito que ele jogou outros jogos e fez gols e deu assistências do lado esquerdo, né? Sei que o jogo em si dele não é beneficiado com ele jogando na esquerda, mas a fase de finalização dele ali, eu acredito que sim. Mas como um jogador que se sacrifica pela equipe, fez com toda a naturalidade, tentou, como você falou, não foi um bom jogo, nem dele nem da equipe, mas isso é normal, e com certeza eu penso nele mais no lado direito. Felipe, aqui à sua direita, Gustavo. Jogadores que acabaram sendo poupados hoje, foram poupados pelos números da fisiologia, da preparação física, ou foram em virtude de ser a Copa do Brasil? Não, foi um planejamento onde eu decido os jogadores, né, e nenhum deles, nem o Arrascaeta, nem o Jorginho, tinham sido vetados, mas eu acredito que pela sequência que eles estão tendo, também pelos dados, né, mas pela sequência que eles estão tendo, não seria prudente colocá-los hoje e depois domingo também. Então decidi por outras opções, também que encaixavam com o plano de jogo que eu tinha pensado, no caso o Matheus Gonçalves, no caso o Luiz Araújo, pensando no que poderia ser a partida, e também nas trocas. Então no outro jogo, o Arrascaeta, que teve em campo, não foi beneficiado por esse plano, então optei por outras trocas hoje, optei por descansar ele para ele poder ter treinos aquisitivos e chegar bem no final de semana e na semana que vem.
Felipe, boa noite. Pablo Rua, aqui do canal Voz do Ninho. Na semana passada elogiamos a bola parada do Flamengo, que o Flamengo tinha feito 3 gols. Dos últimos 4 gols foram 3 de bola parada. Agora, se tornou algum motivo também de preocupação, porque a bola está entrando um pouco com ela no chão de forma central também? Ou isso você está vendo com normalidade? Qual é a preocupação? Desculpa, não... Se você tem alguma certa preocupação, porque a bola também não está entrando com ela jogada no chão, né? Só bola aérea praticamente. Não entrou. Hoje tivemos muita chance de gol, na minha opinião. Na minha opinião, não. Na verdade, tivemos chances de gol muito mais do que no último jogo. Tivemos bolas na trave, tivemos a chance do Lino, tivemos chances de fazer gol, tivemos gol impedido. A criação, ela muito é bloqueada pela qualidade defensiva do adversário. E como eu falei para vocês podem olhar nas estatísticas aí quantas vezes os times do Cuca são goleados, né? É difícil de entrar na defesa dele porque é um time que defende bem, porque o modelo de jogo passa muito por essa fase defensiva. Então, são times que te geram dificuldades na criação. Vão existir outros jogos que não vão ser assim, vão ter jogos que sim. Então, eu acredito que o time, eles estão com as soluções e depois, claro, vão ter dias que vão estar menos finos, como o caso de hoje. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, o gol do Atlético, ele sai numa jogada que eu acredito que seja uma das que você mais ensaia, pelo menos nos treinos que a gente teve acesso. A gente sempre via ali essa jogada de saída tocando por baixo e tal, e acabou saindo o gol do Atlético hoje nessa situação. O Flamengo perdeu o jogo e vai para Minas Gerais com uma situação delicada, porque agora o Atlético tem pelo menos a vantagem do empate. Queria saber como é que foi a conversa sua com os jogadores depois do jogo, para não deixar essa peteca cair, para eles continuarem acreditando e para acreditar numa possível virada no jogo da próxima semana, já que no retrospecto, em 2022, o Flamengo perde o primeiro jogo para o Atlético, depois vira aqui no Maracanã. No ano passado, o Flamengo vence dentro da Arena do Galo e é campeão da Copa do Brasil. Queria saber se você já teve essa conversa com os jogadores e como é que foi, já visando uma possível virada na semana que vem. Obrigado. Não, depois do jogo, claro, com a cabeça quente ali, não tem conversa, mas é muito claro, faz parte do futebol a derrota, né? Não foi a primeira do ano, né? E não sei, mas provavelmente não vai ser a última. Então, a derrota ela faz parte. E eu sempre gosto de mostrar para eles o porquê perdemos, o porquê jogamos mal, hoje não jogamos tão bem, e porquê ganhamos e porquê jogamos bem, ou ao contrário, porque às vezes se ganha, mas não joga bem. Então, eu gosto de ser muito realista com o que está acontecendo. Amanhã temos pouco tempo até o jogo do Ceará, mas amanhã vou simplesmente analisar, rever todo o jogo novamente e passar para eles o que aconteceu no jogo para que esses erros sejam corrigidos. Mas a derrota, o resultado negativo, ele faz parte do futebol e claro que os jogadores estão com muita dor ainda dessa derrota, eu também, o que mais, mas sei que faz parte dessa nossa profissão e levantar a cabeça o mais rápido possível para poder vencer final de semana. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. No primeiro tempo, né, você falou um pouco sobre esse jogo mais acelerado da equipe do Flamengo. Eu senti um buraco dentro do meio de campo da sua equipe. Você acredita que teve falta de uma presença do Jorginho ou então do próprio Saul? Queria até que você explicasse qual seria a minutagem desses dois jogadores, né? Qual seria a disponibilidade deles para o jogo. E até no gol sofrido, faltou ter um homem de armação mais potente para vir buscar essa bola, para jogar para a parte ofensiva? Obrigado. No gol foi um tiro de meta, não foi? Sim, mas se faltou essa presença de um meia de armação para vir buscar essa bola, o Jorginho faz muito isso. Bom, vamos lá. Primeira questão, o buraco que você via no meio campo era fazia parte do nosso plano de jogo. Os dois volantes estavam posicionados, mesmo se o Jorginho estivesse no campo, estaria posicionado no mesmo lugar dos outros jogadores, tanto do Alan como do Everton Araújo. E esse buraco existia para gerar esse espaço para a gente depois buscar essa bola, né? Então fazia parte do nosso plano de jogo. E por vezes saiu certo, a bola entrou por dentro, porque é um time que permite jogar por dentro. Ele bloqueia essa marcação individual, bloqueia até os jogadores, e depende muito da qualidade individual, de ele tirar o jogador de cima, de vencer duelos e evitar passes verticais. E hoje tivemos muitas vezes esses passes verticais que nos geraram esses contra-ataques e esse ida e volta. E repito, sobre o Jorginho, no gol do Atlético Mineiro, ele estaria posicionado no mesmo lugar do Everton Araújo e do Alan. O gol foi um erro de passe, onde o Léo Ortiz estava, acho que, livre. Mas acontece, como eu falei, acontece. Cada jogo a gente prepara um tiro de meta, um plano de jogo em função do plano de jogo que a gente tenha, e às vezes são diferentes, às vezes tem um meio armador, às vezes não, vocês podem analisar também,
mas hoje infelizmente aconteceu esse gol, na qual não tem problema nenhum para mim, porque como eu falei, o risco ele existe, ele sempre vai existir, e hoje aconteceu, e o importante é que a gente possa corrigir e não exista mais.